Se você é investidor ou se você pensa em começar a investir em produtos financeiros, você primeiro precisa conhecer o que são os fundos imobiliários. Você já sabe o que é fundos imobiliários? Mas se você chegou aqui no canal agora e não me conhece, eu sou a Nicaelma Vieira. Você sabe o que são fundos imobiliários? Você prefere comprar um imóvel ou investir em fundos imobiliários? Vamos entender e no final você vai tirar suas conclusões de o que você prefere. Comprar imóveis e colocar para alugar é algo bem cultural e bem comum aqui no nosso Brasil. Eu, inclusive, já caí nessa, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Algumas pessoas ainda compram casas para poder alugar, casas, apartamentos, e querem viver de aluguel daqueles imóveis, mas às vezes eles esquecem de calcular a depreciação do imóvel, se os inquilinos eles vão dar calote, né? Às vezes os inquilinos dão calote, não pagam o aluguel em dia ou deixam as contas atrasarem, conta de água, conta de luz, o IPTU, e às vezes sai da sua casa, entrega a sua casa com várias contas atrasadas, você tem que colocar tudo isso em dias. Inclusive, você vai ter que reformar toda a casa. Provavelmente você já passou por isso ou conhece alguém que passou ou que passa por isso. Tem problemas com inquilinos, tem problemas com a estrutura da casa, tem que estar reformando. E o aluguel que você recebe, às vezes não dá nem para pagar todos esses custos e fazer a manutenção da casa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para você compreender o que são fundos imobiliários, você precisa compreender sobre imóveis. Se você quiser receber aluguel todos os meses, saiba que você pode receber todos os meses um aluguel sem você ter um inquilino, sem você ter dor de cabeça nenhuma e sem você estar reformando nenhuma casa, nenhum apartamento. Com os fundos imobiliários, você pode estar comprando um ativo, cotas de determinados ativos e pode receber aluguéis mensalmente por esse ativo. Mas vamos entender melhor. Os fundos imobiliários, eles funcionam como uma espécie de condomínio. É como se os moradores se reunissem para terem benefícios em conjunto, como portaria, jardinagem, salão de festa, e em troca eles pagam uma taxa de condomínio, como se fosse uma taxa de condomínio. Ou seja, os fundos imobiliários, eles funcionam mais ou menos assim, como se fosse uma espécie de condomínio, onde várias pessoas participam e recebem todos os meses o valor de um aluguel. Porém, você investidor, quando você compra cotas, né, daquele fundo imobiliário, você passa a ser cotista daquele fundo. Você não pode exercer nenhum tipo de direito real sobre aquele empreendimento do fundo, como por exemplo, usar os imóveis daquele fundo. Mas ao mesmo tempo, você não vai responder por nada pessoalmente por algumas obrigações relacionadas àqueles imóveis, pois toda a parte burocrática, né, é tarefa do administrador do fundo. O administrador do fundo é que faz essa tarefa burocrática para você. Mas calma, você deve estar pensando, eu não estou entendendo nada desse negócio de fundo imobiliário. É um imóvel, vou ter um imóvel? Calma. Esse é apenas o primeiro vídeo sobre fundos imobiliários. Eu vou fazer uma série de vídeos explicando detalhadamente sobre fundos imobiliários, porque ele precisa ser bem detalhado. Se você for investir em um fundo imobiliário, você for aplicar em fundos imobiliários, você tem que escolher, tem que conhecer quais são os imóveis que fazem parte daquele fundo. Mas vamos lá, vamos seguir para você conhecer um pouco mais do que é esse fundo imobiliário. Significa que quando você investe em um fundo imobiliário, é como se você se tornasse dono de uma parte daquele imóvel. O imóvel pode ser um prédio, pode ser um condomínio, pode ser um shopping, pode ser um galpão logístico. E esses fundos, eles podem ser classificados em alguns tipos, mas os tipos vai ser no próximo vídeo para você não ficar confuso de tanta informação. Quando você aplica o seu dinheiro em um fundo imobiliário, você adquire cotas, as chamadas cotas. E o número de cotas varia de acordo com o valor do investidor. Vamos supor que você escolha um fundo imobiliário X aí. Qualquer fundo imobiliário que esteja aí disponível na sua plataforma da sua corretora de valores. Onde cada cota desse fundo, digamos que está sendo negociado no mercado financeiro agora a R$ 10,95. E você quer comprar 50 cotas desse fundo a R$ 10,95. Então, 50 cotas a R$ 10,95 vai dar R$ 547,50. Então, esse é o dinheiro que você vai ter que aplicar nesse fundo imobiliário. R$ 547,50. Porém, você pode comprar uma cota, duas cotas, três cotas, quantas cotas você desejar. Porém, o valor de, por exemplo, R$ 547,50 que você comprou de cotas naquele fundo, ele vai se alterando conforme vai passando o tempo. Ou seja, você comprou 50 cotas, então você tem direito a essas 50 cotas e não mais a R$ 547,50, porque esse valor ele altera. Porque fundos imobiliários são investimento em renda variável. Então, esse valor ele pode subir ou esse valor ele pode cair.
Então, você vai ter direito a 50 cotas, independente se o valor dessa cota cair ou subir. Então, quando você investe em fundos imobiliários, você vai adquirir, você vai comprar cotas através da Bolsa de Valores, no home broker da sua corretora de valores. Então, se você ainda não tem uma corretora de valores, lembrando que já tem vídeo aqui no canal explicando como escolher uma corretora de valores credenciada. Mas calma, não se desespera se você ainda não sabe mexer em home broker. Eu também vou fazer vídeos mostrando o home broker da corretora que eu invisto em fundos imobiliários. Uma informação muito importante para você investidor não ficar confuso, pois existe fundos, diversos fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados, fundos cambiais, fundos de investimento no exterior e os fundos imobiliários. Estamos falando hoje sobre os fundos imobiliários. Nos próximos vídeos é que vamos falar sobre os outros fundos. Mas para o vídeo não ficar muito longo, para você não ficar confuso e já querer sair do vídeo, vamos resumir o que é o fundo imobiliário, o conceito de fundo imobiliário. O fundo imobiliário, resumindo, ele é um investimento em renda variável, em que você compra cota de um determinado fundo, você escolhe um fundo. Vou dar um exemplo de um fundo que eu tenho o BCFF11, ele é um fundo de fundo, o tipo dele, mas o tipo eu já falei, eu vou explicar no outro vídeo. Então, você compra aquele fundo de acordo com a quantidade de cotas que você desejar, uma cota, duas cotas, três cotas. Existe vários tipos de fundo, de R$10, uma cota sendo R$10, R$100, R$200, depende muito do fundo que você vai escolher. Ele funciona como uma espécie de condomínio, onde você participa com várias pessoas daquele fundo. Aquele fundo, várias pessoas participam, vários cotistas, chamados cotistas, e que você recebe mensalmente, como se fosse um aluguel, porém sobre o rendimento, sobre esses dividendos, sobre esse aluguel que você vai receber todos os meses. Eu vou também explicar bem detalhadamente, bem resumidamente no próximo vídeo. Então, se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários, você já tem que se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então, você já concluiu. Se você quer comprar um imóvel, uma casa, um apartamento, um condomínio e quer começar a colocar sua casa para alugar, para ter um inquilino, para poder ter preocupações, dor de cabeça, o inquilino não paga, o inquilino está acabando a estrutura da casa, está deteriorando a casa, não está pagando as contas em dias, não está pagando IPTU, ou você prefere investir em um fundo imobiliário onde tem um administrador, tem uma pessoa que faz toda a logística daquele fundo para você, você não precisa se preocupar com nada, apenas se preocupar em escolher um fundo bom, que tenha um gestor daquele fundo e começar a receber, um aluguel, que são os rendimentos desse fundo todos os meses. Aí você tem que fazer a sua escolha. Então, ficou alguma dúvida? O que é o fundo imobiliário? Estamos apenas falando o que é. Ainda tem muita coisa ainda para ser tratada sobre o fundo imobiliário. Os pontos positivos, os negativos, como funciona, quais são os tipos. Se ficou alguma dúvida, o que é o fundo imobiliário? Deixa nos comentários, eu também me pergunto lá no meu Instagram. E vamos juntos fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Então é isso, eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, não esquece de deixar nos comentários. E vamos juntos aprender cada dia mais e mais a fazer o seu dinheiro, a trabalhar para você.